E eu vou argumentar que o Monthly Active Users atendeu todas as expectativas e que o principal indicador para o PlayStation 5, número de consoles vendidos, não atendeu esse indicador. Show. Não, pode começar então. Então, você podia botar na tela? O que é? Monthly Active Users Xbox. Ó, enquanto ele coloca aí... Monthly Active Users Ó, Xbox. enquanto ele vai colocando na tela, se vocês me permitirem, eu vou fazer alguns comentários. Por exemplo, a gente tá agora vindo para a geração PlayStation 5 e Series S, né? Series S, Series X. Sobre a geração, por exemplo, a gente fez uma recapitulação da geração do PlayStation 3 Xbox, né? Eu acho que Monthly, M-O-N-T-H-L-Y. Monthly Active Xbox Users. Usuários ativos. Já achou, né? aí 120 milhões. Então. Pode entrar ali no... Se bobear a imagem, vai ter um comparativo. Usa aquele ali com reta que é melhor. Aquele ali, isso. É mais fácil. O Derek é um bom cara pra fazer gráfico também. Então. Ih, galera, depende da operadora, né? Depende da operadora. Não vai dar pra ali, ó. E esse é o principal problema com esse número. Uhum. Que ele sobe drasticamente de 65 para 90 milhões. E depois ele vai subir drasticamente para 150 milhões de usuários. Isso aí foi pós-aquisição da Bethesda, se eu não me engano, né? Mas só complementando uma coisa que eu ia falar, para não passar batido, porque eu acho que a geração do PlayStation 4 e Xbox One ela é muito importante também para o raciocínio todo que a gente está fazendo, né? Porque, por exemplo, a geração Xbox One e PlayStation 4, o que cada empresa errou, o que cada empresa acertou, né? A gente está falando de questão de ganhos e tudo mais. A geração do PlayStation 4, o que a Sony se corrigiu na minha visão, foi, por exemplo, ela ampliar a rede online dela, né? Porque a geração do PlayStation 4 e Xbox One, ela foi muito definitiva para as próximas gerações. Ela foi uma base muito grande. Por quê? A geração PlayStation 3 e 360, uma coisa que não existia tão em peso era a sua biblioteca digital. O pessoal comprava mais mídia física, inclusive na geração do PlayStation 4, durante um bom tempo foi mais mídia física do que digital, né? A mídia digital, inclusive, ela passou a física, principalmente na pandemia, né? E essa era a geração definitiva porque é onde a galera ia começar a formar essa biblioteca. Tinha a questão dos serviços, a Plus dando jogo, a Xbox Live Gold dando jogo, que o Arnaldo quase teve um AVC, né? O Arnaldo DK lá com os jogos da Gold ali. E então, assim... A Sony ela se corrigiu de tudo aquilo de errado que ela fez no PlayStation 3, enquanto que a Microsoft ela regrediu do que ela era no 360, né? A Microsoft ela tinha, cara, parceria pra caramba no 360, jogos que rodavam melhor, às vezes ela nem precisava fazer parceria, engraçado, né? Na época do 360 tinha desenvolvedor que tinha tanta raiva do PlayStation 3 que às vezes não queria fazer o port pro PlayStation 3, se eu não me engano é o Gabe lá da Valve, falou também isso, né? Que ele não achava o PlayStation 3 uma porcaria pra programar, né? Então você via, a Sony meio que entregava muita exclusividade para a Microsoft, entre aspas, de graça, sem a Microsoft precisar tirar um tostão do bolso. Hoje, nessa geração, né, pulando só um pouquinho agora para essa, fazendo um contraste, é a Microsoft quem faz isso com o PlayStation 5. O Gotchkosio que ele mencionou ali, acho que deu uma atropelada um pouquinho no raciocínio do Danilo, mas tem uma coisa ali que dá para aproveitar. Por exemplo... O caso do Black Myth Wukong, o caso do Baldur's Gate 3, né? São dois casos famosíssimos, onde você tem um caso que a Sony, até onde se sabe, não precisou desembolsar nada. O próprio desenvolvedor não fez a versão do Xbox, ou demorou para sair porque estava tendo problema, justamente porque a Microsoft fez, vamos dizer assim, teve a ideia, talvez não tão genial, de lançar um console que é show de bola, que é o Series X, porém trouxe um outro console cheio de problema, que é o Series S. Uma das coisas que os desenvolvedores mais reclamam, se o Gotchkosio estiver assistindo, ele pode me corrigir se eu errar, porque já é uma área mais dele de desenvolvedor, é sobre justamente essa memória que tem no Xbox Series X e X, Series X, X e S, pronto. Complicação do caramba, vamos se lascar. Então do Xbox Series S e X, que é aquela memória fragmentada, memória dividida, né? Você tem uma parte que tem uma velocidade, show de bola, e a outra parte da memória é muito mais lenta, e no caso do Series S, que é onde está o problema mesmo, é você ter pouca memória, né? Então, por exemplo, no caso do Baldur's Gate 3, a Microsoft teve que quebrar um contrato de paridade.
certo? Porque o Phil Spencer exige que o que tenha no conteúdo de um jogo de uma versão também tem que ter na outra. Mas no caso do Series S, o Phil Spencer abriu uma exceção. Ele permitiu que o jogo no Series S viesse sem uma parte do jogo, que é o modo de tela dividida. Sendo que na proposta do Series S é você ter somente o quê? A diminuição gráfica dentro do game. Ou seja, você vai ter menos resolução, você vai ter menos elementos, né, e tudo mais. Mas faltar parte do jogo, essa foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Black Myth Wukong também é a mesma coisa. O pessoal tá falando, não, mas a Sony pagou. Pagou ou não pagou? Um diz que é isso, outro diz aquilo. O Pautasse lá da Forbes lá falando, não, ó, galera, eu ouvi falar de uma fonte que parece que pagou. Sendo que o próprio desenvolvedor falou que tava tendo problema na versão do Xbox, entendeu? Então, Mas a gente tem um histórico da Sony de pagar, de fato. Não, sim, mas pra atrasar os jogos. Porque isso depois, aqui, em 2013, vai se tornar algo ruim de ser feito. Então, mas isso assim, é uma política... A Sony que intervém nisso aí, ela que atrapalha... A Sony fazia isso abertamente. Assim, a Sony... Abertamente? A Microsoft também fazia. Não, mas... A discussão sobre crossplay vai acontecer depois. A discussão sobre a importância de... Inclusive, a Microsoft foi predatória lá atrás, com o próprio Halo, nesse sentido. Então, a discussão sobre crossplay, ele vai ser levantado mais tarde pelo Xbox, mas o primeiro que disse, não, eu quero exclusivos, vou me fazer através de exclusivos, foi justamente o Xbox. E aí, o que acontece? Em 2013, isso já começou a ser cada vez menos... friendly, por assim dizer. Ficou mais amigável e tal. Uhum. Mas antigamente era uma prática comum de mercado. É por isso que não é algo tão difícil, tão inacreditável que a Sony de fato faça isso. E aí eu queria ter uma conversa boa aqui. Crossplay. Qual a sua opinião sobre isso? Crossplay, eu acho que talvez a única galera que é meio unânime, assim, entre o pessoal de console que é meio zoado, é jogar com o pessoal do PC por causa de hack, essas coisas, né? Mas fora isso... Ih, olha lá, ó, PCistinha aqui. Cadê a ID? Cadê Gamer? Você viu como é que as máscaras caem aqui? Ora, ó, vocês estão vendo, né, galera? Como que é os bastidores. Eu não queria falar nada, não. Ó, tem 3 seguranças aqui com a arma aqui apontada pra mim, se eu falar mal do PC, ó. Tá? Quando eu escuto você falar do Xbox S, né? Sim. Eu fico um pouco chateado, assim, porque me desanima. Todas as vezes que eu converso com o Lorde, ele tira o meu incentivo de tirar o meu S da caixa, entendeu? Eu tenho um S lá na caixa, lá nunca joguei. Vende o S e compra o X. Então, eu tenho um X também. Só que o X eu só deixo ele lá pros exclusivos. E aí não... Mas por quê? Não tem exclusivo na parada. Eu já ia falar, mas que exclusivo que você tá falando? Não tem exclusivo. Aí eu não jogo nenhum nem outro. Eu só jogo Play 5 porque o S não presta. Aí eu não tiro da caixa. E aí o X não tem exclusivo e eu não jogo. Mas sobre que critério se diz que não presta? Porque, veja só, e aí existe toda uma disputa sobre isso, sobre os motivos que levam, tanto no caso do Baldur's Gate 3, tanto no caso do Kong, que levam a isso. Tem narrativas sobre isso. E as versões levam a culpados diferentes. Por exemplo, nesse caso mais claro do Kong, teria declaração em sentido contrário, dizendo que houve acordo de exclusividade. E esse acordo de exclusividade seriam de 3 meses. No caso do split screen, teria sido que o split screen não estava previsto em termos de portabilidade e o split screen foi vir em termos de portabilidade muito tempo depois. Não era previsto desde o início. Como assim? Porque no split screen foi dito, o desenvolvedor disse que quando eles bolaram o projeto para o Series S, eles nem se incomodaram em fazê-lo, em disputar a possibilidade do split screen, porque ele era de uma complexidade significativa. Mas eles não fizeram porque os termos de aquisição não eram termos de... Porque assim, quando você faz um jogo, tem uma coisa chamada Dev Kit. Sim. Que você recebe ele propriamente dito e ele é um conjunto de instruções, de compatibilidade e operação de um jogo. A princípio, não haveria uma ferramenta de split screen nativa no Series S. Então, a princípio esse não seria um problema, porque por default,
o Series X não quer splitar. Então, se a gente trata isso dessa forma, é um pouco diferente. Uma coisa eu não tenho vontade de fazer isso, outra coisa eu tenho uma escolha de design de não fazê-lo. Não, mas coisas parecidas, mas diferentes. Mas peraí, a arquitetura do Series a arquitetura e a disponibilidade de APIs e ferramentas do Series X são iguais. A mesma arquitetura que você tem da Velocity Architecture, do AMD ali, do RDNA 2, sim, é exatamente igual para os dois. Sim. O que vai mudar é o poder de processamento bruto que você tem na parte da GPU. Tanto é que a CPU, falando separado, mas na verdade é uma APU, né, unificado. Mas a parte de CPU do Series S, você tem exatamente a mesma coisa do Series X, só que com clock um pouquinho menor. Mas exatamente, no RDNA 3 não tem nada substancialmente diferente. Sim, sim. É isso que eu tô querendo dizer. Justamente por não ter nada substancialmente diferente no RDNA 3... Ah, tá, eu tinha entendido que você tá falando outra coisa. Esse não seria um problema. E que a funcionalidade de split screen não estaria prevista, propriamente dito, no próprio DevKit e no design, propriamente dito, do Series S para os jogos. Não era a intenção deles terem split screen nos jogos deles. Só que esse foi um problema muito grande no Baldur's Gate 3, porque para você conseguir jogar efetivamente... com mais de uma pessoa, é muito mais agradável você poder movimentar os seus turnos de forma diferente. Uma tela e na outra. Só que esse não teria sido algo, meu Deus, isso é um escândalo. Isso teria sido uma escolha feita previamente. Que aquele usuário que comprou já mais ou menos sabia que era assim. Só que nesse jogo em específico, isso era uma parte enorme da experiência. Mas o preço de aquisição dos dois é completamente diferente. Isso é uma coisa, inclusive, a se elogiar da Microsoft. Porque a Microsoft permitiu 2 jogos com faixas completamente diferentes que, para o mundo emergente, são muito melhores. 2 consoles. Quer dizer, tá. 2 plataformas diferentes. Em termos claros, é muito mais simples a aquisição do Series S pro brasileiro do que o Series X. Quanto tá a diferença hoje? O Series S, o Series X e o PlayStation 5? Quase o dobro, né? O Series S não aumentou de preço. Ele aumentou, né? O S2800 e o... 2800. É porque o X não tem mais hoje mercado, o Play 3 e o Series S você acha já por 3.200, já não tá mais compensando. Mas a disputa efetiva em termos de qualidade gráfica e em termos de produto, não em termos de uma facilidade dada ao cliente, não em termos de uma liberdade dada ao cliente, seria entre o PlayStation 5 e o Series X. Essa é a disputa que deve existir. É por isso que, em termos da argumentação do pessoal da Microsoft, eles não estão preocupados com o split screen. O 5 tem que disputar com o S. Com o X. O X. Sim. Tá, e o S é uma discricionariedade dada no mercado. Entendi. Pra dar acesso aonde não existiria. Para pegar uma parcela do pessoal que nem vai comprar portátil, nem vai comprar o PlayStation 5 e o Series X. A intenção era criar, e assim, é outra discussão, o mercado de mid-tier console. Mas não deu muito certo, né, cara? Parece que não é o que acontece. Não é o que acontece mesmo, porque se você... 5 disputa com S hoje, né? Então, porque assim, isso aí é uma coisa que eu falava até desde o começo da geração, né? Então, esquece esse negócio de guerra de console, dos caras quererem argumentar, 4K, isso, aquilo, ou tal. Eu zoava que eu falava assim, né? Se os caras querem começar a falar de 4K, pede a nota fiscal do Series X aí, né? Não era nem ideia, era nota fiscal. Mas assim, em termos assim, práticos, não adiantou grande coisa, porque a Microsoft lançou realmente um console que ele é mais em conta, mas você já vê pelos números de vendas desse console desde o começo da geração que, cara, não vingou, né? E não é nem por ser mais barato ou mais caro, porque se você for ver o padrão de todas as gerações de console, é o que? Uns 499, um padrãozinho aí, né? E assim, vende pra caramba no começo, de repente, pra quem tem uma condição melhor, e o pessoal que tem uma condição um pouco inferior, geralmente espera alguns anos pra comprar. Tanto é que Play 5 a gente comprou, era 4.799, né? Aqui no Brasil o preço oficial 4.799, 699. Só uma coisa, o Series S, o subsídio foi substancialmente menor por peça. O Series S? Não. Substancialmente menor, porque os dois subsidiam... Inclusive, isso é uma coisa muito importante, pessoal. Hoje já não existe lucro expressivo e direto no console propriamente dito.
tanto uma quanto a outra, subsidiam seus próprios consoles. Sim, sim. A diferença nesse sentido é que os indicadores hoje do PlayStation 5 tem a ver com o número de consoles vendidos focado em jogos jogados por jogador. Então, tá preocupado com o número de compras das distribuidoras. Tanto das publishers. Tanto que a estratégia da Microsoft para atacar o santuário de lucro do PlayStation foi comprar Activision, Blizzard, que é justamente aonde estava a estratégia anterior. Sim. Mas veja, quem alcançou o sucesso na sua estratégia propriamente dito e foi para o próximo passo é um perdedor ou vencedor? Próximo passo que você tá falando seria usuários ativos, né? Não, contrário. Resolveu os usuários ativos, teve a métrica que gostaria e agora foi atacar o santuário do lucro do líder do mercado. É o perdedor ou vencedor da geração? Em termos do objetivo expressivo do console na geração. Qual era o objetivo do Xbox? Tanto que é por isso que o Series X existe. Para colocar usuários ali que não estariam. Para diminuir o custo do subsídio por usuário, diminuir o custo de aquisição do usuário. O hardware é um custo de aquisição do usuário para o demonstrativo da Microsoft, em termos de balanço. Sim. Então, isso significa que se o Series S adiciona usuários na base, ele funciona. A derrota... Subsídio mais barato. Olha que doideira. É a indústria de jogos hoje. Se eu paguei menos para subsidiar o meu próprio console que você vai comprar, eu te comprei mais barato. Você é um cliente mais barato do meu produto. Não o contrário. Não é tipo, quanto mais você gasta comigo, melhor eu fico. Porque se eu preciso melhorar numa proporção maior o meu produto, o meu custo aumenta de aquisição. Então, o que eu acabo tendo que fazer é, eu coloco o produto de mid-tier ali e eu diminuo o meu preço de aquisição para minha loja. E aí, nesse sentido, vai sempre refletir na mesma métrica. Monthly Active Users. Então, vamos entrar nessa parte de usuários ativos aí, ó. Eu mandei... Tá na mão do Pedro já. Eu mandei aqui pro Rodrigo aqui um gráfico, cara, que é o seguinte. Isso aí foi um dos vazamentos do Xbox, né? Não lembro se foi vazamento, se é a própria Microsoft mandou aí pra galera, tá? Uhum. E que é o seguinte, é onde ela tá abordando também essa questão de usuários ativos, né? O que acontece? Cara, hoje a Microsoft parece ter uma postura diferente, cada hora é uma coisa diferente, né? Mas esse gráfico é recente, você vê que ela tá colocando ali no ano fiscal, acho que é desde 2021 até 2030, tá? Se você for ver, o Xbox, no roadmap da própria Microsoft, ele é o principal, ele é maior que PC e cloud juntos até 2030, na previsão que a própria Microsoft faz. Então, assim... o Series S, né, ele ser um console mais barato, mas eu entendi o argumento, por exemplo, dele ser mais barato, então você tem menos custo. Mesmo que venda menos, teoricamente você ainda dá uma compensada, né? É um argumento muito inteligente, com certeza. É o argumento da Microsoft. Sim. A Microsoft falou isso por causa do lançamento do Series S. Mas isso fica claro, para justificar para os acionistas. A derrota de venda dele ainda é parte da vitória do projeto total. E aí que tá um ponto interessante. Por exemplo, quando se vendesse 10 unidades, ele já tava resolvido. Parte porque da vitória do projeto final. Ele diminuiu o ticket médio de aquisição do cliente. Só que aí é que tá. O ponto da Microsoft não é necessariamente... E aí é o meu argumento que eu entendo, né? O ponto da Microsoft não é necessariamente compensar pela perda do console. O ponto dela é subir no serviço. O Phil Spencer falou no processo do FTC, por exemplo, na aquisição da Activision, naquele drama todo lá da Sony, da Microsoft, que se os caras não conseguissem crescer o Game Pass em serviço até 2026 ou 2027, eu não lembro qual que era a meta que ele falou, não sei se era 100 milhões de assinantes, que corria o risco da Microsoft querer abandonar o mercado de games. Eu achei exagerado. Né? Não tem porque você abandonar o mercado de games se você é dono da Bethesda e da Activision. No máximo, você vira uma publisher. Né? Não tem por que você desperdiçar essas duas coisas. Porém, a Microsoft ter tido o console como um ponto principal, né, até daqui 10 anos, significa que ela se apoia demais ainda no console, e é de se esperar que a Microsoft, obviamente,
Eu não acho que ela tenha uma satisfação com o console como, com todo o respeito, né? O que o Miorin falou, eu discordo desse ponto, porque, mano, se a sua estrutura principal, e o console é de fato a principal porta de entrada, porque o cara que compra o Xbox, ele não tem uma Steam no Xbox, ele não tem uma Epic Games dentro do Xbox, ele só tem a loja da Microsoft. Aí ele só vai ter os serviços da Microsoft. Então, a principal porta de entrada para os serviços dela é, de fato, o Xbox, como ela mostra aí na previsão dela. Então, se ela não vende o console, se ela não consegue ter um mercado maior, enfim, né? Se ela acaba tomando essa lavada dos concorrentes, isso aí prejudica o longo prazo. Aí você entendeu errado. Não, mas calma aí. Porém, eu acho que é aí onde entra um outro raciocínio. Por exemplo, ela comprou a Bethesda e comprou a Activision, né? E aí que entra uma parte que é, eu diria, até genial dessa sacada dela. Por quê? Gente, seguinte, com o Xbox, por alguma razão a gente não tá conseguindo agradar a galera, não tá vendendo. O que a gente vai fazer? Vamos usar o nosso concorrente. Vamos lançar um Sea of Thieves no PlayStation, que vendeu 1 milhão, um jogo de 2017, então os caras estão dando risada lá no estúdio, né, da Rare, por exemplo. Vamos lançar começar com os jogos menores, né, pra dar uma sentida. Agora, por exemplo, vai vir Indiana Jones. Então, tipo assim... Eu acho que ela deve ter mudado, porque esse gráfico, obviamente, deve ser de um tempo ou mais atrás. Eu acho que ela mudou um pouco essa estratégia. Ó, com o Xbox não vai aí, galera. Então vamos explorar o Play. Vamos explorar a base do cara que tá vendendo muito mais que a gente. Fazer o quê? 70%, meu Você que lembra aí dos números? É 70% que a Microsoft leva quando põe na PSN, né? O jogo dela. Então vamos levar 70% desse 1 milhão que vende aí do Sea of Thieves e outros jogos no PlayStation e a gente não sai perdendo tanto assim. Não, então, eu pensei que a argumentação que você ia usar é que o Monthly Active Users está profundamente inflado pelo número de usuários do PlayStation aqui. Não é que exatamente que é o que inflado. Eu imaginei que você ia colocar aqui de argumento. A gente até brinca, assim, numa zoeira de console, a gente até brinca, fala, a Microsoft tá sendo ligeira, tá inflando o número e tal. Por exemplo,